Olá meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras aqui do canal Sem Censura. Estamos aqui para gravar as nossas videoaulas e a finalidade, como vocês já sabem, é auxiliar os nossos alunos na realização das avaliações. E nós vamos abordar um assunto nesse momento que é o feudalismo. O feudalismo ele foi um fenômeno político, econômico, social, que se tornou vigente na Europa durante a Idade Média. É importante nós ressaltarmos que o feudalismo ele foi estabelecido basicamente no período em que nós tivemos as chamadas invasões bárbaras, né? Aqueles povos bárbaros que se encontravam nas fronteiras do Império Romano, eles perceberam que o Império estava enfraquecido e por isso promoveram a invasão. E essa invasão dos povos bárbaros fez com que o Império se fragmentasse, se dividisse. E isso provocou também a mistura de instituições germânicas, dos povos germânicos, e também daquelas instituições romanas. E a partir daí, aquela fragmentação e doação de terras fez com que o feudalismo se fortalecesse, se fundamentasse. Importante nós ressaltarmos também que uma nova ordem social foi estabelecida, né? Uma ordem social hierarquizada, com pouca mobilidade social, nós vamos ressaltar esse detalhe daqui a pouco, e no topo estavam o clero, né? O clero formado pelo alto e baixo clero, e o alto clero ele é formado pelo papa, pelos bispos, pelos cardeais, pelos abades, e o alto clero exercia um controle significativo na sociedade, né? E depois nós tínhamos os nobres, né? Os nobres eram aqueles que tinham títulos como os duques, os marqueses, os senhores feudais. Eles se enquadravam no que nós chamamos de nobreza, o segundo estado. O terceiro eram os camponeses. Aqueles camponeses, servos, vilões, aqueles que eram responsáveis por trabalhar e dessa forma sustentar o luxo e a riqueza, tanto do primeiro quanto do segundo estado. Essa sociedade, como eu falei agora há pouco, ela tinha pouca mobilidade social. Como assim? O que definia a posição que uma pessoa iria ocupar naquela sociedade era o seu nascimento. Ou seja, se você nasceu como nobre, você vai viver toda a sua vida como nobre. Contudo, se você nasceu como camponês, como servo, como vilão, você vai passar toda a sua vida sendo membro desse terceiro estado. Você não tem condições de melhorar, de crescer na vida, né? De promover a mobilidade social. E o poder, nesse momento, era um poder descentralizado. Né? Por que um poder descentralizado? Era um poder descentralizado uma vez que aqueles senhores feudais, eles exerciam poder, ou seja, tinham vários senhores feudais. Não tinha um senhor feudal só comandando toda a região. Pelo contrário, né? Era um senhor feudal, eram vários senhores feudais, e por isso que o poder ele era descentralizado, né? Se nós falássemos poder centralizado, diríamos que era um senhor feudal comandando toda a região, mas o que ocorreu foi o contrário. E o feudo era a principal unidade política, a terra, e era muito comum ocorrer a doação de terras. Quem doava a terra era o sucerano, aquele que promovia a doação, e aquele que recebia era o vassalo. E esse vassalo, aquele que recebia as terras, ele tinha várias obrigações a cumprir. E ele passava pelo que nós chamamos de cerimônia que é conhecida como homenagem. Nessa cerimônia conhecida como homenagem, ele prestava fidelidade, jurava fidelidade ao sucerano. Por que isso é importante? Aquilo demonstrava que a partir daquele momento o senhor feudal, o sucerano, ele teria a proteção do seu vassalo, né? E ele também tinha obrigações a cumprir perante aquele para quem ele havia doado as terras, né? E existia uma cerimônia nesse sentido para promover o processo de fortalecimento dos laços entre o sucerano e o vassalo, né? Nós tivemos a prevalência do trabalho servil, ou seja, os servos eram obrigados a trabalhar. Mas se nós pararmos para pensar, nós chegaremos à conclusão que é a seguinte: aqueles servos, eles aceitavam trabalhar, aceitavam pagar uma série de impostos
ao seu senhor. Por quê? Primeiro, ele teria proteção, coisa que lá na cidade eles não possuíam. Eles teriam terras para cultivar os seus alimentos, coisa também que antes eles não tinham. E eles teriam proteção dentro ali daquela propriedade do senhor feudal, uma vez que lá fora eles viviam em iminente perigo. Então a relação entre o senhor feudal e o servo era uma relação em que os dois ganhavam, porque o senhor feudal nem precisava trabalhar, porque os impostos que os servos pagavam servia para sustentá-los. E os servos, em contrapartida, ganhavam tudo isso que eu acabei de comentar: proteção, terras, né, sustento. Eles conseguiam garantir o sustento da sua família. E a economia do sistema feudal, a base econômica era a agricultura. Eles dependiam da terra. Tínhamos lá o manso servil, né, a parte da terra que cabia somente aos servos. Tínhamos lá, dentro das propriedades dos senhores feudais, o manso senhorial, que era aquele pedaço de terra que cabia somente ao senhor feudal. Tínhamos também as terras comunais. As terras comunais serviam tanto para o senhor feudal quanto para os servos, né? E as relações comerciais que existiam eram pautadas na troca, né? As trocas comerciais eram importantes nesse período, uma vez que eles tinham plenas condições de trocar aquilo que sobrava por outros alimentos também. E os feudos eram autossuficientes. Como assim autossuficientes? Eles tinham plenas condições de garantir o sustento de todos, né? Conseguiam produzir aquilo que era necessário à sobrevivência. Nós temos que chamar a atenção para uma série de impostos que eram cobrados dos servos, né? O primeiro deles, corvéia. A corvéia era o imposto que obrigava o servo a trabalhar de graça para o senhor feudal em determinados dias do ano, né? Esse é o primeiro imposto, né? Ele largava suas terras, ia lá para o manso servil, para o manso senhorial, perdão, e a partir daí ele começava a trabalhar de graça, 2 ou 3 vezes por semana. Tivemos também a talha. A talha era um imposto que o servo era obrigado a pagar, que dizia o seguinte, que parte da produção, normalmente 1/3 da produção, deveria ser entregue ao senhor feudal também na forma de imposto. Também tínhamos as banalidades. Banalidades era um imposto que consistia no pagamento mediante a utilização de ferramentas. Se eu utilizar o moinho, se eu utilizar a enxada, o arado, eu vou pagar um imposto por utilizar tais ferramentas. E por último nós tínhamos o dízimo. O dízimo era 10% daquilo que você produzia, você deveria entregar à igreja, também na forma de imposto. Essa foi a nossa revisão. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos aqui à disposição. Um grande abraço a todos, não deixem de estudar e até a próxima. Valeu, galera!